Efésios, capítulo 6, nós vamos estar lendo do versículo 10 até o versículo 20. Vocês podem acompanhar no telão. RA. Vamos lá, diz a palavra. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, ou na NVI, a nova versão internacional, fala o seguinte: finalmente, finalmente. Paulo, aqui na RA, a revista atualizada, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez, abaixe sua cabeça. Ó Deus, muito obrigado pela sua palavra abençoada. Ó Deus, nós somos tão abençoados por esta palavra maravilhosa. Ó Deus, é tão bom ler, é tão bom se aprofundar na meditação da mesma. Espírito Santo, nos ajude no entendimento da tua palavra nessa noite. Lance luz do nosso entendimento, para que nós possamos entender esta palavra de Deus para nossas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor, queridos. A batalha espiritual. Ou como diz o pastor Hernando Dias Lopes, a maior batalha do universo, a maior batalha do mundo. A batalha espiritual. Bom, quando se fala em batalha espiritual, eu sei que alguns de vocês lembram alguns nomes populares entre nós. Valnice Milhomes, eu não anotei os nomes, mas tantos livros que tem nesta área, muitos livros que existem nesta área de batalha espiritual. E eu digo para vocês o seguinte, irmãos, eu li muitos desses livros, e teve alguns que eu forcei a barra para poder chegar até o final. Livros que colocam animais em meio à batalha do cristão. Muitas, no meu modo de ver hoje, muitas asneiras, muitas coisas antibíblicas até.
que não está na palavra de Deus. Há uma batalha? Sim, está na palavra de Deus. Há uma guerra espiritual? Esta guerra, ela é real. Daniel Mastral, por exemplo, é um dos homens, né, que morreu há poucos meses. Ele tem muitos livros, Neus Etióquia, né, e outros. Ele veio para libertar os cativos. Eu não recomendo você ler esse livro. Não leia, porque você não vai ser instruído, você não vai crescer na graça. E você vai ficar com medo, muito medo do reino das trevas. Os anos 90 e a primeira década dos anos 2000, até 2010, nós ouvimos falar muito sobre essa questão de batalha espiritual em todo o Brasil. Em todas as igrejas, praticamente, o que se falava praticamente era guerra espiritual, né? Você via pessoas na frente de hospitais, prefeituras, colégios, marchando, dizendo que estava guerreando. Estamos em guerra espiritual. E eu sei, queridos, que talvez a intenção foi das melhores. Eu não estou condenando ninguém, mas passou. Foi um vulto que apareceu, né, e hoje não existe mais. Existe algumas coisas aqui, outras ali, mas a guerra espiritual, ela é bíblica. Para nós entendermos um pouco melhor, nós precisamos ver o que Paulo tem em mente quando ele fala nessa questão de batalha espiritual. Ele diz, finalmente, ou seja, olha, eu estou terminando os meus argumentos, né? Eu já fiz uma exposição teológica profunda dos mistérios de Deus, revelado em Cristo Jesus, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Alguns teólogos dizem que esses 3 capítulos é um resumo dos 11 primeiros capítulos de Romanos. É uma síntese daquilo que ele tratou em Romanos. Aí, a partir do capítulo 4, ele continua falando, ele começa a falar sobre o comportamento, a conduta cristã, como o cristão deve se conduzir na sociedade. Então, ele fala sobre a unidade da fé, como nós devemos encarar a questão da nossa liderança, exortações à santidade, e como deve ser o lar cristão. Terça-feira passada, o Tiago, ele ministrou sobre a questão de servos e senhores. Então, a palavra de Deus, ela é rica, ela é abundante nas nossas vidas, nos instruindo na forma como nós devemos andar. Então, Paulo, quando fala nessa questão de batalha, olha o que ele começa a dizer no versículo 3 do capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele está falando das regiões celestiais em Cristo. Ele está dizendo que nós somos abençoados com todas a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E depois ele continua, ainda nesse mesmo capítulo, na primeira oração que ele faz, no versículo 21, olha o que ele diz aqui para nós. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Deus, Pai, o ressuscitou dos mortos e fez com que ele se assentasse à destra de Deus Pai nos lugares celestiais. Olha o versículo 21. Ainda fala da posição de Cristo acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que possa referir-se não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja. Aí Paulo, repetindo aquilo que eu disse, ele começa a dizer no capítulo 4, como devia ser
o procedimento do cristão. Então, dentro dessa ideia da conduta cristã, tendo esclarecido para a igreja de Éfeso do posicionamento, da posição deles em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, ele começa a dizer como deve ser a nossa postura como filhos de Deus, como deve ser a nossa conduta aqui na terra, entendendo de que nós temos uma herança nas regiões celestiais, mas nós ainda estamos aqui nessa terra, né? Ainda somos humanos. Então ele começa a dizer como nós devemos nos comportar como filhos de Deus. Aí ele começa, finalmente, queridos, aí ele começa a falar sobre uma guerra espiritual. Hernandes Dias Lopes, ele discorre bem sobre essa questão de batalha espiritual, de guerra espiritual. Ele, juntamente com outros autores, eles fazem duas colocações muito importantes. A nossa tendência, como conhecedores da palavra, temos duas posições em relação a Satanás, em relação ao nosso inimigo, em relação ao diabo. Primeira posição, eles colocam a maneira de subestimar o adversário. Nós subestimamos o inimigo das nossas vidas. E isto é perigoso, é muito perigoso, irmãos. Algumas pessoas, entendendo por serem espirituais, eles começam a dizer palavras, não, o diabo, ele é fraquinho, está debaixo dos meus pés. A palavra de Deus diz que Deus colocou o diabo debaixo dos pés da igreja, não é mesmo? A igreja tem autoridade sobre Satanás, mas a igreja, não podemos nos esquecer disso. Mas vez ou outra, Satanás não passa nem na beira da minha casa. Eu não tenho medo do diabo, não tenho medo, eu não temo demônios. Irmãos, é bom termos cuidados, porque nós, às vezes, subestimamos o nosso inimigo. Aí essas mesmas pessoas começam a dizer, não, o diabo, ele já está na lona, o inimigo já está na lona, já é um derrotado, ele é um derrotado mesmo. Jesus os expôs publicamente ao ridículo, ele triunfou sobre o diabo, sobre os demônios, lá na cruz, mas eles não estão mortos. O diabo ele está vivo e ativo no planeta Terra, e ele está ativo, e nós precisamos entender isso, irmãos, para nós não cometermos alguns delitos, alguns erros básicos, alguns, dentro dessa questão de subestimar, até pensa o seguinte, não, o diabo não existe. Quando alguém diz que o diabo não existe, que não crê na existência de demônios, está subestimando o inimigo. Então o diabo, essa pessoa que diz isso, que pensa dessa forma, o diabo ele não tem nenhuma preocupação com ele, nenhumazinha mesmo, porque não acredita na sua existência, não acredita na existência dos seus agentes. Então isso é perigoso. A negação do diabo é o satanismo mais perverso, porque quando ele consegue agir no anonimato, então ele age com mais liberdade. Olha, o diabo existe, os demônios existem, não esqueçamos disso em momento algum da nossa vida, eles existem. A palavra confirmou aqui para nós vamos ver ainda. Segunda posição, super. Primeira é sub, depois a segunda posição em relação ao inimigo é superestimá-lo, ou seja, dá superpoderes para o diabo. O diabo tem poder demais. Tem gente que vê demônio em tudo.
Ah, mas estava vindo para a igreja, acabou a gasolina do meu carro. Ô diabo! Ô Satanás! Mas por que não colocou gasolina no carro, na moto? Não é mesmo? Tem muita gente, irmãos, com uma dorzinha de cabeça, já coloca a situação para Satanás. Qualquer tipo de fracasso, já é o diabo, Aliás, tem alguns crentes que falam-se mais no nome de Satanás, de demônios, do que mesmo no nome do Senhor Jesus. E não existe apenas crentes, até igrejas. Pasmem. Não admirem se vocês, ao assistirem a algum tipo de programa, vê algum pastor falando em demônios do início ao final, mas fala uma ou outra vez em Jesus, superestimando Satanás, dando superpoderes para ele, dando ibope para Satanás. Aqui nessa igreja não, aqui Jesus é o centro. Na sua vida Jesus é o centro também. Amém, queridos? Vamos ter cuidado para nós entendermos que nós estamos numa guerra. Não vamos atribuir tudo a Satanás. Tem a sua carne, tem os seus desejos, seus apetites. Hoje mesmo eu tive uma experiência. Vou contar. Estava vindo de Porto Velho, ontem foi o aniversário da minha netinha, né? O aniversário não foi a formatura dela. A minha esposa viajou, eu estava retornando para a cidade. E chegando ali na ponte, primeira ponte, esqueci o nome, qual é o nome? Bom Sossego não, qual é o nome? Arara é a última, rapaz. A primeira daqui para lá. Ribeirão, pronto. Quando eu estava entrando na ponte do Ribeirão, vinha um carro à minha frente. Eu vim na minha velocidade normal, 100, 105, 110, às vezes 90. Aí encontrei um mais lento do que eu, em faixas duplas, faixas contínuas, passando antes de chegar na ponte. Só que a pessoa estava em 40 por hora. Falei, meu Deus, não acredito nisso. Como pode uma coisa dessa, 40, 50 por hora aqui? Eu com medo que venha algum carro lá atrás, atento, querendo ligar o sinal de alerta. Aí demorou-se algum tempinho. Aí quando eu fui fazer a ultrapassagem, olha o que eu fiz. Eu não buzinei, me comportei como cristão. Só que eu dei uma olhadinha assim, falei, isso deve ser alguma mulher. Não, nada contra as mulheres. A minha esposa dirige muito bem, e eu tenho que ficar vigiando ela, porque ela corre mais do que eu. Mas, irmãos, acho que eu observei demais. E não era uma mulher, era um homem mesmo. Aí eu percebi que o rapaz não gostou da minha atitude. Aí começou, aí pisou o pé no acelerador. Falei, meu Deus, sozinho aqui. Aí me lembrei de uma Altemar Dutra, não vou correr. Aí, brincadeira, Altemar. Irmão, eu cheguei a um excesso de velocidade. Deixei ele lá para trás. De vez em quando eu olhava pelo retrovisor, entendeu? Aí não foi Satanás, foi eu mesmo. Foi eu que, sem querer, acabei provocando o rapaz. Apenas com uma olhadinha. Aquela olhadinha de que não me irrites, né? Sai da frente. Experiências parecidas com essas, nós temos diariamente. Diariamente. É tão fácil provocar a ira do irmão, é mesmo? É tão fácil provocar a ira das nossas esposas, dos esposos. Querido, nós estamos em uma guerra, e a guerra é lá na nossa casa também. Aí Paulo, ele começa dizendo o seguinte: fortalecei-vos no Senhor. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, versículo 10, e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A fonte da nossa força reside em Deus. A nossa força contra o reino das trevas, ela é Deus. Não em nós mesmos, não é você que tem força. É o seu Deus que é poderoso.
É um imperativo, uma ordem divina, buscarmos fortalecimento no Senhor, reconhecendo que a autoridade e o poder de Cristo são as únicas armas eficazes nesta batalha. Confiar em nossas próprias habilidades, em nossa força, criatividade e conhecimento é um desvio perigoso que nos torna vulneráveis e suscetíveis à derrota. A fonte da nossa força, quem é? É Deus. É o Senhor Jesus Cristo. As fontes alertam para o perigo de subestimar ou superestimar o inimigo. Porque sendo Deus a sua fonte, você não vai subestimar nem superestimar. Você vai viver para a glória de Deus, você vai dar glória a Ele. Negar a existência de Satanás, interpretando como mera metáfora para o mal, é um erro que nos impede de reconhecer a realidade da batalha espiritual. Olha o que diz Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, porque se Deus, Ele for a minha força, a sua força, a fonte da sua força, você vai estar seguro. Não confie em você, não confie na sua sabedoria. Como diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos entender, queridos, que fortalecei-vos é um imperativo, é uma ordem. Paulo está dizendo para nós que nós precisamos nos fortalecer todos os dias no Senhor. Nós precisamos estar fortes o suficientes para enfrentar uma realidade invisível aos nossos olhos. Mas a ação desse verbo é nossa. A força, ela está disponível para você, a força do Senhor está disponível para você e para mim, mas nós precisamos ser responsáveis, precisamos entender que nós somos responsáveis em nos fortalecer no Senhor, entendendo sempre de que é Cristo que nos fortalece, amém? Ainda Salmos 46, versículo 1, olha o que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia mau, no dia da tentação, no dia dos ataques, e também podemos dizer que é uma angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, esta é a palavra de Deus para mim e para ti. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém, queridos? Agora, o versículo 11, olha o que diz o versículo 11 para nós. Revesti-vos, primeiramente ele diz fortalecei-vos, agora ele diz revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está falando aqui de uma vestimenta, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para nós virmos aqui para esse momento de adoração, de encontro aqui, nós tomamos um banho, colocamos uma roupa limpa, outros talvez colocaram uma roupa nova, mas nós vestimos uma vestimenta adequada para o local no qual nós estamos. Se você vai para uma festa de casamento, você coloca uma vestimenta adequada para o momento. Nesta guerra
nós precisamos entender de que nós precisamos nos revestir, como diz a palavra de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que nós temos que vigiar, porque nós não estamos vivendo nós estamos vivendo em um terreno minado. Temos que estar alertas. Tem ciladas para você e para mim. Sabe o que é cilada? O que é uma cilada? Cilada é uma armadilha real, porém invisível. Ela não está exposta, não está clara para nós. Mas uma coisa é certa, o diabo, ele coloca muitas ciladas nos seus caminhos, na sua vida, na sua existência. E nós precisamos entender, queridos, e nos revestir, como diz a palavra, de toda a armadura de Deus. Revestir-vos implica em esforço, num esforço contínuo, num esforço ativo, à procura de uma proteção de Deus para nossas vidas. Nós não podemos negligenciar de forma alguma esse revestir-vos de toda a armadura. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 13, versículo 11. Este digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vistamo-nos das armas da luz. É muito importante, queridos, nós entendermos de que a guerra, ela é diária. Nós não podemos baixar a guarda de forma alguma. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, procurando a quem possa devorar. Resistir-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão. Bramando como leão, procurando a quem possa tragar. A batalha é espiritual. Ela ocorre contra forças malignas nos lugares celestiais. Mas entendendo de que ali nos lugares celestiais, Jesus Cristo está sentado à destra de Deus Pai, acima de todo trono, de todo principado, toda potestade, acima de todo o poder. E foi-lhe dado um nome que está acima de todo o nome. E Ele deixou a você, à igreja, a liberdade, o poder de usar o seu nome, o nome de Jesus. O diabo, ele tem várias caras, ele não tem uma cara só. Às vezes, ele se apresenta a você de uma forma como um leão que ruge. Como um leão que ruge. Ele sabe, alguém já disse o seguinte: sabe por que o leão ruge? O leão ruge para pegar presa. Quando ele ruge, a presa que se assustar, vai se tornar fácil para ele. Se sair de perto dos outros, vai se tornar uma presa fácil. É por isso que nós precisamos estar juntinhos uns dos outros, vivendo em unidade. Porque quando o diabo bramar como leão, nós vamos estar protegendo uns aos outros. Ele não vai te alcançar. Se você se isolar, você vai ser presa fácil. Você vai ser uma marionete na mão do capiroto. Ele vai bagunçar com a tua vida, vai bagunçar com a sua existência. Não fique longe da comunhão dos irmãos. Não fique longe do convívio dos santos. Ainda, versículo 12,
porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, principados, potestades. O reino das trevas, ele é organizado, ele tem uma hierarquia, há comandos do reino espiritual. Mas, queridos, nós não podemos nos ter medo do reino maligno. Se um crente, se um discípulo do Senhor Jesus está fortalecendo-se no Senhor, se revestindo da armadura de Deus, ele não precisa temer. Ele não precisa temer o mal. Não precisa temer a Satanás. Jesus, ele foi tentado ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois ele teve fome. Se você for fazer uma observação ali na tentação de Jesus, o diabo, ele sempre tentou a Jesus nas questões pessoais. A fome, o pão de cada dia, na glória, na vaidade humana. Ninguém escapa da vaidade humana, não é mesmo? Nós somos vaidosos. O homem, ele é vaidoso. Ele gosta de estar em evidência. Jesus, ele é vencedor. Ele é vencedor. A palavra de Deus diz para nós, lá em Lucas capítulo 11, versículo 20 ou 22. Jesus, depois de expulsar demônios, alguém disse a ele que estava fazendo isso por Beelzebu. Aí ele fala o seguinte, versículo 20 de Lucas capítulo 11: se porém eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o valente aqui, que está falando é o diabo. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Quem é o valente mais valente do que o diabo? O leão da tribo de Judá, nosso general. Qual o nome dele? Jesus. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, venceu. Jesus o venceu na cruz do Calvário. Tira-lhe a armadura. Veja bem, que nós estamos falando da armadura do crente. E aqui a palavra está dizendo de que Jesus tirou a armadura de Satanás. Ele tirou a armadura do diabo, ele tinha uma armadura, por isso que nós éramos os seus escravos. Ele era invencível. Ele vencia sempre contra nossas vidas, todos os dias. Nós éramos os seus escravos, fazíamos os seus desejos, como muitos estão fazendo nesse dia, porque ele estava protegido, havia uma proteção, mas a palavra de Deus diz o seguinte: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, venceu, tirando-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Tirou-lhes a armadura em que confiava. Então o diabo está sem armadura. E nós também não podemos ficar sem armaduras. Ele já providenciou para você e para mim, para nós sermos guerreiros nesta batalha espiritual. Nós temos uma armadura. E Paulo, ele continua dizendo para nós. Hoje não tenho tempo, vou continuar na terça-feira falando um pouco mais sobre essas armaduras. Porque a nossa luta, não é, versículo 12, não é contra carne e sangue. Veja bem, nós nunca lutamos contra o irmão. Não é contra seres humanos que nós lutamos. Quando alguém fica nervosinho contigo, com raiva, não revida com ele. Pode ser até forças espirituais. Também, cuidado com esse negócio, está amarrado em nome de Jesus. Não use o nome do seu Senhor em vão. Use o nome do seu Senhor.
na hora certa, na hora necessária. Você pode usar o nome de Jesus, a igreja deve usar, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim, contra principados, potestades, já li lendo novamente, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, meu Deus, é por isso que ele fala sobre a conduta cristã, é por isso que ele discorre sobre muitas vertentes da conduta cristã, é por isso que ele diz, depois que vocês estiverem vivendo como vencedores, vivendo com o mesmo caráter de Cristo Jesus, vocês precisam permanecer firmes, vocês não podem baixar a guarda, porque a luta continua, o diabo não vai dar descanso para vocês. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, olha queridos, armas de defesa, nós vamos ver aqui depois armas de defesas, estáis pois firmes, cingindo vossos lombos com a verdade, cingindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, protegendo. A armadura protege toda a nossa parte da frente. O escudo da fé, a espada do Espírito é a única arma de guerra, de ataque que nós temos. Outros são tudo armas de defesa. Mas alguém já disse o seguinte, se eu não me engano, pastor Hernandes Dias Lopes, mas não há escudo nas costas. O escudo é na parte da frente. O guerreiro, ele não pode virar as costas nesta guerra, ele não pode ceder ao inimigo. O inimigo, ele é covarde, se ele estiver desbarnecido, ele vai te pegar pelas costas. Nós temos que enfrentar o inimigo com hombridade, entendendo, queridos, que a nossa luta, que o nosso socorro vem do Senhor. Não ter medo, não subestimar, nos revestir do Senhor, nos fortalecer nele, entendendo que nós somos vencedores, mais do que vencedores, está em comunhão com os santos, em contato com a palavra, orando, buscando ao Senhor, é assim que nós vamos permanecer firmes. Se você recuar, você vai ser presa fácil. Se você dar lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, diz a palavra de Deus. Se nós darmos lugar ao diabo, nós vamos ser presas fáceis. Vamos ao solo, vamos ser derrotados, vamos viver como derrotados, mesmo tendo esta posição em Cristo, assentado nos lugares celestiais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes, mesmo tendo o nosso Senhor triunfante, vitorioso, assentado à destra de Deus Pai. Igreja, crentes, esta guerra é individual, esta guerra é sua, é minha, é nossa, é no nosso dia a dia. Quer se defender? Palavra de Deus, oração, comunhão com os santos, renúncia, negar a si mesmo, viver em santidade, você vai viver como vitorioso. Está entendendo? Diga amém. Não feche seus olhos.